Olá, investidores. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fica Esperto. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o potencial aqui de RZTR11, ou seja, vou comentar sobre aquelas operações de Land Equity, que tem uma chance, né, de ganho de capital aqui para turbinar os rendimentos do fundo. Então, antes da análise principal aqui, vou explicar como que o fundo funciona de forma bem rápida. Então, basicamente, aqui no seu leaseback, o produtor rural ele vende suas terras para o fundo aqui, com um desconto bem grande para dar maior segurança aqui para o Risa Terrax. E a partir disso, o fundo começa a fazer o arrendamento dessas terras aqui para o produtor rural. E aí ele começa a fazer o pagamento pelo arrendamento e também o pagamento pela opção de recompra. Ou seja, que é quando o produtor ele tem o direito de recomprar a sua terra. No caso aqui são 6% aqui que ele paga anualmente para ter esse dia de recompra, mais 6% aqui do pagamento para arrendamento. Ou seja, aqui temos um pagamento de 12% ao ano que o agricultor paga. Então, basicamente, aqui é o financiamento da Rede Terrax para o produtor rural a 12% ao ano. Por isso que muitas vezes já disse que a RZTR11, na verdade, é um fundo de tijolo, no caso, fundo de terra, travestido de fundo de papel prefixado, né? E que, portanto, seria errado esperar a valorização das terras aqui nesse fundo da RISA. No entanto, nem todas as operações seguem esse modelo aqui, né? Uma certa porcentagem, geralmente bem baixa, são aquisições no modelo tradicional, onde não há essa opção de recompra limitando o ganho de capital. Como essas posições aqui são pequenas, eu costumava dizer que a ZTR não teria ganho de capital expressivo, né? No entanto, acabou que no final das contas eu meio que quebrei a cara, pois a gestão ela conseguiu extrair valor aqui, mesmo tendo essas poucas terras aqui com a venda de ganho de capital. Mas aqui nem é tanto uma questão da minha análise, que é mais mérito da Risa, né? Porque a gente deve fazer a análise com base nas informações que a gente tinha. E no caso era uma exposição pequena, essa estratégia que tinha uma possibilidade de ganho de capital, mas não tinha como, mas não era previsível que eles iriam conseguir fazer, por exemplo, um day trade de terras milionário. Não dá para contar com uma coisa dessa, sabe? A gente tem que ser pé no chão, tem que ser pé no chão e ser, receber essas boas surpresas, igual a gente teve aqui com o Rizzo Terrax. A gente tem que ser o mais conservador possível aqui nas suposições que a gente faz sobre o fundo. E aqui no momento em que eu falo com vocês, esse encontra com uma exposição de 12% aqui nessa estratégia de Land Equity, onde não há a opção de recompra, e sendo que essa daqui é a alocação alvo aqui nessa operação mesmo, tá? Só 10% é a meta do fundo. Então, os gestores eles meio que consideram que esse patamar aqui seja suficiente para gerar ganho de capital e turbinar os rendimentos aqui do RZTR11. Pois bem, essa posição de Land Equity, ela se encontra aqui em Vanderlândia, no Tocantins. E olha, eu não sei dizer qual que é o potencial agro aqui no estado, mas, no entanto, eu já ouvi falar várias vezes sobre as novas fronteiras do agro, né? Em que o agro estava se expandindo para algumas áreas ali na região norte. E que nesse caso temos áreas plantadas com eucalipto, que geralmente deterioram bastante as terras. Isso aqui é algo que se ouviu falar bastante na região onde é que eu nasci, em que tinha muito movimento ambiental criticando a expansão do eucalipto, né, por causa que sugava muita água ali das terras, que o cheiro afastava a fauna e coisa do tipo. Sobre o eucalipto, ele degradar bastante as terras, sabe? Causar danos às terras. Então aqui eu estou supondo que a ideia do gestor seja comprar essas terras aqui a um baixo valor, a um preço bem baixo, e depois recuperar essas terras e deixá-las próprias para o cultivo de alguma outra cultura mais lucrativa, aproveitando essa expansão que está acontecendo rumo ao norte aqui, né? Aí dessa forma, se vocês realmente conseguirem
é, recuperar as terras, seria muito fácil eles conseguirem um belo lucro aqui. E inclusive a última venda que eles tiveram foi mais ou menos com essa estratégia de recuperar a terra e vender com um belo lucro. No entanto, um ponto aqui que vocês têm que ter em mente é que o eucalipto, apesar de ter um ciclo curto comparado com outras árvores, ainda assim a gente está falando aqui de alguns anos, né? Então, pode ser que demore um pouco mais aqui para concluir essa venda com um ganho de capital aqui para o fundo. Vocês podem ver aqui no restante da tabela, todos os outros fundos, todas as outras teses possuem aqui a opção de recompra. Então, a não ser que aconteça de algo de ruim aqui com o inquilino, com o arrendatário aqui, não dá para esperar que ganhem, tenham um lucro de capital aqui com essas terras. No caso, seria mais aqui, só com com essas duas terras aqui. Então, vou comentar aqui agora sobre a última venda que eles fizeram, né? E até um motivo aqui dessa venda aqui é dar mais aqui uma tranquilidade para o gestor ter uma operação aqui mais de longo prazo, né? Porque aqui eles fizeram uma venda em 2023 com uma venda que gerou R$ 6,68 por cota de lucro. E o fundo vai receber esse valor aqui em 6 parcelas anuais. Ou seja, tem bastante coisa para receber ainda. Foi apenas uma, o fundo recebeu apenas uma parcela, que inclusive já foi distribuída aqui no final de 2023, aumentou bastante aqui o rendimento, né? Foi para 1,10, 1,40, no final de 2023. E agora aqui no segundo semestre de 2024 a gente vai ter a segunda parcela, né? E deve dar uma bombada novamente aqui no rendimento no segundo semestre aqui de RZTR11. Eu estava fazendo umas continhas aqui, o fundo está distribuindo 0,90 por cota de forma recorrente, né? Então, multiplicando por 6 daria 5,4 reais por cota no segundo semestre. E somando mais aqui, mais 1,10 aqui dessa parcela, daria 6,5 reais por cota para o segundo semestre. O que no caso que daria quase 1,10 por cota em média para o segundo semestre, né? E aí você pega aqui e divide esse valor pela cotação, que no caso que tem 94,50 mais ou menos, daria um dividend yield de quase 1,20% ao mês. Ou seja, um rendimento aqui seria excelente agora para o segundo semestre de 2024. Então, um fundo que com muito que o mercado em si considera como sendo muito tranquilo, por causa daquela questão da recompra, né? Da compra com desconto. Os gestores já falaram que essa compra de desconto chega a 50% da terra, ou seja, a terra vale 20 milhões, elas compram ela por 10 milhões. Então aqui os inquilinos têm muito interesse em pagar aquela opção de recompra para ter direito à terra novamente. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar sobre o fundo. Acho que é só isso mesmo. O foco aqui não é sobre o fundo em si, é mais sobre essa parte aqui de ganho de capital de RZTR11, que eu pensei aqui que pode ser uma bela oportunidade aqui. Então é isso, galera. Nada que recomendação de compra e de venda. E a gente se vê por aí. Valeu.